Pessoal, muito bem-vindos todos vocês ao painel WW. Vamos a um dos grandes problemas atuais no Brasil, chamado insegurança jurídica. Essa é uma das expressões mais utilizadas pelos analistas de risco no nosso país, quando querem traduzir, não só para investidores, mas para qualquer um que tem que tomar decisões de consumo, decisões de despesa, qualquer tipo. Uma das figuras de linguagem mais empregadas este é o país da insegurança jurídica, ninguém sabe o que vai acontecer. E se vocês, como eu sei que vocês estão plugadíssimos no noticiário de política, estão acompanhando um julgamento de enorme importância jurídica e, portanto, política, que é a nossa Suprema Corte, o STF, debruçando-se sobre a questão se a pessoa, uma vez condenada por colegiado em segunda instância, vai imediatamente para a cadeia ou não. Só a pergunta já traz uma insegurança horrível, né? A gente acha que isso é uma questão que já estava clara. Não está. Nos deixa sem previsibilidade. Então a ideia nessa edição do painel WW é discutir a insegurança jurídica, que é esse fenômeno, vamos caracterizá-lo assim, que permeia todas as relações entre os entes políticos e econômicos brasileiros. Todas as relações no Brasil, de cima a baixo, de lado a lado, vertical e horizontal, sofrem com insegurança jurídica. O que isso é e também nos seus aspectos mais específicos, além desse com o qual eu vou começar essa edição, que é a participação do STF no clima de insegurança jurídica. Vamos aos nossos convidados, são três. Está conosco Andréa Massito, obrigado, Andréa. Ela é professora de Direito Tributário na Fundação Getúlio Vargas de São Paulo, é sócia do escritório Pinheiro Neto Advogados, com foco em contencioso empresarial e implementação e desenvolvimento de métodos alternativos de solução de controvérsias. Vocês estão lidando com insegurança. Está conosco Caio Fará Rodrigues, ele é professor Senior Fellow do INSPER, ele também é sócio do escritório Barros Pimentel Advogados. Entre outros itens, o Caio trabalha com compliance, crisis management e acordos de leniência. Estamos falando de insegurança. Terceiro lugar, terceira convidada nossa aqui, presente aqui, é a Cláudia Viegas. Ela é professora de MBA do FIP-USP, é diretora de Regulação Econômica e Políticas Públicas da LCA Consultores. A Cláudia foi secretária adjunta da Secretaria de Acompanhamento Econômico do então Ministério da Fazenda. Ela atuou em regulação e defesa de concorrência. Andréa, a pergunta inicial é aberta a vocês três. Eu fiz uma afirmação contundente. Caracterizei o STF como uma das fontes das quais emana insegurança jurídica no país. Estou exagerando? Não, William. Inicialmente eu gostaria de agradecer pelo convite que me foi feito para estar aqui hoje. E não só em matéria penal, em outras matérias que a gente vai discutir aqui no programa, em matéria tributária a gente tem uma grande insegurança jurídica hoje no país. Basicamente a gente tem um sistema tributário muito complexo e a gente tem um judiciário, muita litigiosidade em razão de toda essa complexidade, e um judiciário abarrotado que muitas vezes não dá a resposta que a maioria das vezes, não dá a resposta que o empresariado precisa no timing que ele precisa para organizar seus negócios, para ter clareza em relação a seus custos tributários, tanto em relação ao pagamento da obrigação principal, como custos de compliance tributário, né, das obrigações acessórias. Então hoje a gente já tem um cenário um tanto quanto caótico, a gente conta com o judiciário, mas nem sempre o judiciário dá essas respostas no tempo certo e nem sempre ele dá uma resposta com clareza. Eu vou entrar nesses detalhes. Aliás, quando a gente fala do tributário, a piada não dá para chamar de manicômio, porque do manicômio a gente foge, né? Caio, você como que comenta essa afirmação inicial do programa? Segundo a afirmação feita pelo apresentador, o Supremo é uma das fontes das quais emana, e olha, é uma Suprema Corte, a insegurança jurídica. Não é difícil comprovar a sua tese. Nesse caso específico da prisão em segunda instância, o STF já mudou de posição pelo menos 3 vezes, está indo para a quarta. Em 2009, que foi a primeira grande decisão, até então, depois da Constituição de 88, o Supremo autorizava prisões em segunda instância, mas houve uma reviravolta. Então, em 2009, até aquele momento não havia emitido uma opinião uniforme. Em 2009, decidiu que é só com trânsito em julgado, que significa até o último recurso possível, que às vezes são 40, 44. Então, de lá para cá,
A outra mudança foi em 2016, a pedido do ministro Teori. Então, o relator da Lava Jato. Isso, que pediu para que houvesse uma mudança e ele foi até bem recebido pela Corte. A Corte mudou de posição e passou a autorizar, então, a prisão em segunda instância. No ano passado, em um dos processos também da Lava Jato, mas um processo específico, se percebeu que a Corte ia mudar novamente, mas aquele era um processo em que alguns ministros votaram não pensando no efeito geral, mas apenas no efeito daquele caso específico. O caso que vai discutir isso agora para efeitos gerais é o que começou hoje com o voto do ministro Marco Aurélio. E há uma tendência, uma mudança de novo. A terceira, não, a quarta seria? A quarta. Então, o interessante é notar quais são os elementos comuns e diferentes nessas diferentes legais. A gente vê isso também. Eu queria colocar a Cláudia na conversa com a mesma pergunta inicial. Cláudia, você vê o Supremo como uma fonte da qual emana insegurança jurídica? Certamente, sim. Acho que é uma delas, infelizmente a gente tem diversas. A complexidade do nosso aparato legal, do nosso aparato jurídico, por si só, já favorece uma série de interpretações, não é à toa que a gente tem o judiciário tão abarrotado de questões. E do ponto de vista econômico, isso é uma variável mesmo, isso é um tema tratado e modelado porque afeta a decisão de investidor. Acho que na conjuntura atual, isso tem um peso ainda maior, as canetas todas de toda e qualquer autoridade têm um peso ainda maior, porque não é segredo nem de desconhecimento de ninguém que a gente passa pela maior crise já vivida. Então, se a gente for contar desde 2014 até hoje, são 20 trimestres em que a gente arrasta um período de crise. Esse é o período mais longo que a gente já viveu de crise mesmo. Então, você está falando da crise no sentido mais geral ou específico econômico, político ou do judiciário? Socioeconômico, e aí a gente coloca isso tudo. O mais abrangente possível. Dificuldade de você achar um bom caminho para retomar uma trajetória virtuosa de crescimento continuado. Então, acho que essa variável hoje tem um peso ainda maior, dada a nossa dificuldade de sair dessa crise severa, né? Então, se a gente for pensar em crises que a gente teve em 81, 82, 89, 90, a gente demorou a retomar crescimento, mas demorou ao redor de 16 trimestres. Aqui a gente está há 20 trimestres sem retomar uma trajetória de crescimento e muito longe do ponto da crise, né? Então, a gente estima que só em 2023 a gente volta a ser o que já foi em 2013. Deixa eu permanecer ainda um pouquinho mais nos aspectos mais abrangentes e aí explorar o que vocês têm para oferecer para o público nas áreas específicas nas quais vocês têm, como se fala no vocabulário anglo-saxão, uma expertise determinada. O que está acontecendo, de maneira geral, quando a gente considera essa percebida, o público inteiro percebe como sendo o Brasil um país da insegurança jurídica? O que aconteceu conosco? Você mencionou uma crise social de enorme amplitude. E a minha pergunta inicial a vocês, de novo ainda abrangente, é: o que nos falta? Nos falta um ordenamento legal claro? Ou somos vítimas da famosa politização da justiça, que, se a gente quiser considerar assim, é algo que a gente carrega no nosso DNA? Porque, por exemplo, a justiça do trabalho é algo que nós brasileiros inventamos nos anos 30 e 40 e que, de certa forma, judicializa uma relação política, que é a relação entre empregador e empregado. Este é um exemplo, ou seja, politização ou judicialização de decisões que deveriam ser políticas é algo que a sociedade brasileira carrega, é o preço que a gente paga agora. Esses dois fatores certamente estão na mesa, William. Os dois fatores são muito importantes, especialmente quando a gente está falando de grandes discussões, tal como a presente, grandes discussões de temas e teses tributárias. A gente tem uma questão política, porque muitas vezes a gente pode ou criar uma grande dificuldade para o empresariado, ou realmente um rombo nos cofres públicos. E daí tudo isso advém Estão criando os dois, na verdade. Exato. Exato, você não dá segurança nem para um lado nem para outro. Então o sistema, da forma como ele está hoje, ele precisa ser alterado, ele demanda uma urgente alteração, na minha visão. Caio, acho que a gente precisa entender o que é segurança jurídica um pouquinho. Ok, vamos lá, vamos para a definição. E esse debate aqui nessa oportunidade permite que a gente seja um pouco sutil, o que é o que interessa. Sem dúvida. Então, segurança jurídica tem a ver com uma prática reiterada, que seja confirmada em diferentes âmbitos, regulatórios, judiciais, administrativos.
não tem a ver, por exemplo, com uma lei clara. Você está puxando do vocabulário anglo-saxão common law, por exemplo? Também quando serve há uma expectativa da sociedade em torno das regras de comportamento e que é o ambiente como um todo, ele é estável, não apenas uma lei. Então a gente não tem que ir atrás do santo grau do marco regulatório perfeito. É a ideia de que há uma certa estabilidade nas diferentes práticas e que as mudanças são pontuais. Mas vale também a distinção que também não é só cumprir a lei. O que interessa é uma situação mais interessante, é aquela em que cumprir a lei vai mesmo contra as nossas preferências morais, políticas, econômicas. É fazer aquilo que está escrito, estabelecido há algum tempo, independentemente da gente gostar ou não. Isso aqui é segurança jurídica. É isso que você acha que está acontecendo. Isso, claro. Ou seja, a expectativa de quem toma decisões dentro do poder judiciário é da consequência política do que ele vai fazer e não exatamente o respeito à doutrina ou à norma. A mudança não é ruim em si. Sempre pode haver mudança, e a mudança é o que se espera, inclusive, porque a nossa sociedade depende de mudanças. O problema é a velocidade e a frequência, mas pior ainda são os determinantes. O que está determinando essas mudanças? Qual é o motivador? O motivador é político? O motivador é pessoal? São as filiações ideológicas? São os amigos? São os compadres? A pergunta não é retórica, né? Você vai responder. Posso responder também, mas a gente pode respondê-la daqui a pouco, se você quiser. Ok, Cláudia. Acho que é isso tudo mesmo que converge para essa sensação de instabilidade, porque essas decisões tomadas sempre num cenário e portanto, motivadas muitas vezes por questões conjunturais, elas movimentam aquilo que a gente chama em economia de variáveis estruturais. E aí aquilo que vai movimentar decisões de investimento, a despeito de sempre serem feitas numa foto de uma conjuntura, no fundo, elas precisam ter balizadores mais de estrutura, estruturantes. Então, essa insegurança, ela nasce, é resultado da gente ter leis extremamente complexas, conflitantes, inclusive entre instâncias federais e estaduais, que por vezes o empresário não sabe o que ele tem que fazer. Então, não é nem que ele não se encaixa, não se enquadra. No quesito tributário, a gente até brinca que quando a gente entendeu, já mudou. Então, quando a gente orienta a tomar determinado posicionamento, certamente aquilo já caducou, já não existe mais. Então, esses fatores todos postos numa conjuntura extremamente desfavorável ficam ainda mais relevantes. Então, o fato de a crise agrava o que em si você já vem sendo carregado. Exatamente. Então, acho que a gente não tem aqui, talvez, um agravamento, porque acho que são fatores mesmo, como você bem coloca, que está no nosso DNA, esse emaranhado e esse como fazer, o que a gente chama de enforcement, né? A lei, como que você aplica, como impor a lei, como você impõe, como que você tem ela no dia a dia. Acho que isso a gente sempre teve essas inseguranças, mas a tolerância a isso, como que você consegue absorver isso e como que você reage do ponto de vista socioeconômico, muda muito. Deu na eleição de 2018. Uhum. O seu argumento é eminentemente político, né? Uhum. Quase político no sentido bem amplo, com um P bem maiúsculo. As pessoas passaram a entender o ambiente no qual elas vivem como lhe sendo extraordinariamente prejudicial e elegem um candidato que diz basicamente, votem em mim porque eu mudo esse sistema. Uhum. Aí entramos no primeiro aspecto específico. Você já colocou na sua primeira intervenção a questão tributária, já veio com um exemplo. A Cláudia agora nessa última resposta dela também já joga um pouco para um aspecto mais específico que, como você assinalou, são decisões que acabam mexendo com coisas estruturais, portanto afetam o funcionamento da economia e ela está no marasmo. Quando a gente considera as questões tributárias e uma das discussões políticas mais relevantes do momento, do ponto de vista tanto do parlamento quanto do executivo, é tentar a simplificação de impostos. Infelizmente as pessoas estão achando que a simplificação vai ser redução da carga tributária. Eu tenho dito como jornalista, Não, cai fora não é dessa. verdade. Com o nível de gasto público que a gente tem, não vai ter redução da carga tributária. Mas vamos voltar para o argumento. Quando você olha o que está na mesa como discussão da reforma tributária, você enxerga uma melhoria no ambiente que você mesma descreveu no começo do programa como sendo muito prejudicial? Acho que sim, porque eu acho que a simplificação ela é necessária. Mas a reforma tributária, eu não acho que ela é a tábua de salvação para todos os nossos problemas. Do ponto de vista da insegurança jurídica. Do ponto de vista da insegurança jurídica. Até pegando um pouco... Por que você diz isso? Eu digo isso primeiro porque
a amplitude e o escopo das reformas tributárias que estão na mesa, elas são basicamente uma reforma sobre da tributação sobre o consumo. Então a gente aqui não está falando, via de regra, da tributação sobre outras bases, como folha de salários, renda, patrimônio. A gente está falando exclusivamente da tributação sobre o consumo, que de fato é hoje em dia o que traz os maiores problemas que são debatidos depois perante o judiciário, né? Tá, então, mas só para o público entender, nós estamos fazendo uma reflexão sobre insegurança jurídica. Isso. Em que medida essa caracterização que você faz de propostas de reforma tributária, que você as coloca numa linha clara, elas vão tributar o consumo. Em que medida isto melhora ou piora o ambiente percebido de insegurança jurídica nesse setor? A questão da simplificação, isso é algo comum para as duas propostas. Então, hoje em dia você tem duas propostas mais avançadas, né? Você tem a recentemente apresentada, que é a mais avançada, a PEC 45. Do API, que teve aqui no painel mais de uma vez. Exatamente, o economista Bernard Api, junto com o CECIF, que é o Centro de Cidadania Fiscal, eles colocaram de pé, então, essa proposta que entrou pela Câmara, né? E você já tinha uma proposta que foi repaginada, que era do Rauli, do senador Rauli. A 110 no Senado. A 110, exatamente. Ela é uma repaginação de uma proposta de reforma que já existe há 15 anos, né? Ele já tinha feito uma proposta lá atrás, mas eu acho que o cenário e a vontade política eram diferentes naquela época. Hoje a sociedade realmente urge por uma mudança. Então, o cenário é melhor. É que nem a gente estava discutindo, né, a aprovação da reforma da Previdência e agora essa história da reforma tributária. A gente vê uma ansiedade da sociedade como um todo de implementar essas reformas. Então, o que eu vejo de muito positivo na reforma tributária é a simplificação. Claro que ela tem um período de transição, que pode chegar até 10 anos, isso não é gostoso, você conviver com um sistema duplo até lá, mas realmente não dá para virar o transatlântico da noite para o dia, você tem que ter um período mesmo de transição. Mas basicamente você reúne uma série de tributos que hoje causam grandes discussões. Então, vamos colocar, por exemplo, a questão do imposto sobre serviços versus o imposto sobre circulação de mercadorias. Numa era cada vez mais digital, esses produtos digitais, eles ficam numa área cinzenta que gera uma briga absurda entre estados e municípios. Insegurança jurídica. Portanto, insegurança jurídica, porque você tem grandes empresas de tecnologia vindo para o Brasil que não sabem exatamente como tributar e elas sofrem atuações com isso. Caio, em que medida você, que é um especialista nessas questões que estamos tratando aqui de insegurança jurídica, associa as propostas de reforma tributária a uma diminuição da percepção de insegurança? Olha, acho que a expressão insegurança jurídica tem um uso retórico que precisa ser reconhecido e a gente vem usando ela aqui, mas acho que vale a pena tratar dela porque ela se aplica tanto à área tributária, quanto à área econômica, quanto à área judicial especificamente. Então, qual é o uso básico? O uso básico é a segurança das pessoas, ter os seus bens como você definiu, elas terem uma certa previsibilidade do que qual é a regra do jogo. Um autor chamado Max Weber fala que ela é essencial para a calculabilidade. Famoso sociólogo alemão que escreveu no início do século XX, justamente. Ele diz que a calculabilidade que o direito proporciona é essencial para a racionalidade dos agentes econômicos, que podem então precificar seus investimentos, saber qual é o ônus que terão e por aí vai. Mas ele tem um uso retórico também. Então, perceba em qualquer um desses debates que a gente está fazendo aqui, as pessoas puxam a segurança jurídica para o seu lado. Então, veja no debate da segunda instância, só que foi aquele com o qual você começou, sendo bem rápido. De um lado, tem aqueles que defendem que a segurança jurídica está no texto constitucional, que fala em trânsito em julgado e por aí vai. E tem outros que falam que não, ela está na primeira decisão que foi tomada lá em 2009, uniforme, ou está na de 2016. Ou seja, é preciso reconhecer que em todos esses debates a segurança jurídica também serve para a pessoa puxar a sardinha para o seu lado. Cláudia, você gira num circuito no qual talvez a gritaria em relação à insegurança jurídica é uma das mais contundentes. Boa parte dos investidores, eu tenho desenvolvido uma atividade como palestrante nesses últimos meses. Estive recentemente em Barcelona, palestrando para investidores. Aliás, era o dia que estavam quebrando a cidade, mas também um grupo de investidores da Catalunha interessados em vir para o Brasil.
e havia vários analistas políticos brasileiros, vários escritórios de advocacia também, e a pergunta do investidor, que me pareceu representativa para o mundo empresarial em geral, era: vocês podem dizer para nós se daqui 10 anos as regras do jogo serão as mesmas? Pois é. Aí vem essa piada mais verdadeira, que no Brasil até o passado é incerto, né? Em economia. O passado é imprevisível. O isso aí é uma frase passado, famosa de um ex-ministro da Fazenda. Pois é, então isso, infelizmente, a gente vive isso, né? Tá, mas vamos lá para o público. Quer dizer, nós estamos numa situação de mudança política disruptiva, na qual quem assumiu o poder agora faz como uma das grandes promessas eleitorais a ideia de que o que até agora atrapalhou vai passar a ajudar. Você está vendo isso acontecer? Acho que, como esses problemas não são de hoje, também não dá para a gente achar que a gente vai, como a colega disse, mudar o transatlântico de rumo de uma hora para outra. Também nem isso é desejável. Essa questão da previsibilidade é importante mesmo durante mudanças. Então, um freio de arrumação... Para que lado a gente vai tocar o Exatamente, transatlântico? Um freio de arrumação... Em cima do iceberg ou para fora dele. Isso. A gente precisa, certamente, acomodar mudanças de um jeito diferente do que a gente sempre faz, porque o mundo é muito diferente. Então, a maneira como a gente tem o hábito de fazer regramentos, em que a gente também tenta ter a previsibilidade de como as coisas acontecerão para todos sempre, não faz mais sentido num mundo tão dinâmico. Então, esse excesso de regra, esse excesso de regulamento que a gente tem, seja do ponto de vista jurídico, judiciário mesmo, ou seja, até o próprio posicionamento das agências reguladoras em ter ali uma microlupa acompanhando os modelos de negócios, isso cada vez mais faz menos sentido. Então, a gente tem que ter uma concepção nova de um novo modelo de como fazer esses regramentos para que a gente tenha essa previsibilidade, essa estabilidade e, ao mesmo tempo, conseguir acomodar mudanças que são mudanças do ponto de vista tecnológico mesmo. Existem aí bons caminhos para isso, né? Como a gente... O que vem à cabeça, por exemplo? A questão de ter uma reforma tributária que simplifique e que também caminhe para ter cada vez menos exceções, isso reduz muito a excepcionalidade, a litigiosidade que você espera que venha disso, né? Então, é verdade, mas a reforma tributária também está sendo alvo de muitas críticas, né? Então a gente tem uma discussão grande em cima do Pacto Federativo, se a autonomia dos entes, a competência tributária, ela está sendo respeitada ou não. Quando a gente parte para um modelo de IBS, né, que é o Imposto sobre Bens e Serviços, que é algo muito mais parecido ao modelo adotado no mundo de IVA, né, Imposto sobre o Valor Agregado, a gente pensa logo numa alíquota única e que isso simplificaria. De um lado, sim. De outro, há o questionamento sobre a justiça fiscal. Porque se eu estou fazendo uma reforma de consumo e eu coloco uma alíquota flat para todo mundo, no fundo, independentemente da renda que aquele consumidor tenha, ele vai estar arcando com o mesmo custo. Então, há também pontos, a simplificação é o grande upside, mas há pontos a serem pensados nesse caminho de reforma. Então, é por isso que não é simples a gente fazer uma reforma tributária no Brasil. Na minha visão, e ouvindo um pouco o que a gente enxerga nessa demora do ministro da Fazenda e do governo se colocarem nesse tema de reforma tributária, eu acho que justamente está na cabeça deles fatiar eventualmente essa reforma fazendo um imposto sobre bens e serviços dual, um IVA dual, na verdade. Caio, eu volto contigo logo depois do intervalo para não cortar teu raciocínio. A pergunta em cima do que a Andréia e a Cláudia estavam observando é a seguinte: me pareceu, na maneira como eu interpretei o que ela acabou de dizer, que ela jogou o problema da reforma tributária, a Cláudia já estava fazendo isso, para uma instância política mais abrangente que envolve o ordenamento jurídico. Quando ela fala de pacto federativo, ela está falando da relação entre os entes da federação. Quando você se refere à competência tributária, você está dizendo quem é que estabelece a alíquota para o quê, onde e quando. Isso. E isso é eminentemente o quê? Uma discussão técnico-jurídica ou esquece? Isto é um problema de entendimento político entre executivos e legislativos. A gente volta contigo respondendo logo depois do intervalo, pessoal, um instantinho, até já.
Não procure doença, procure saúde. Na Amil, uma equipe de saúde acompanha o seu cuidado. Amil, cuidado certo para você viver o seu melhor. Pessoal, de volta ao painel WW falando hoje sobre insegurança jurídica. Caio, no fundo o pessoal, tem um bocado de gente que faz muita piada em cima do que a gente vai falando aqui em cima do programa, devem ter achado que a minha pergunta ao final do segmento anterior foi do ovo ou da galinha. A minha pergunta a você foi, nós estamos, quando falamos, por exemplo, da insegurança jurídica no setor tributário, falando de um problema técnico jurídico ou de um problema político? A clássica pergunta, ovo ou a galinha. Certo. É óbvio que a resposta também tem que ser similar. São as duas coisas, evidentemente. Cada área técnica acaba puxando para si a definição do problema e até a solução dele, mas é evidente que no frigir dos ovos trata-se de uma questão política. Estamos falando de questões distributivas no geral. E o problema, para vincular isso ao nosso tema geral, me parece ser essa tentação das panaceias e dos atalhos. Nós já chegamos a mencionar, tem o atalho da malandragem, que ocorre em vários âmbitos, inclusive no Supremo, se é que a gente pode dizer isso. Tem o atalho do moralismo, que também nos ocorreu recentemente como sendo a grande panaceia do Brasil, é a moralização social, também com um uso retórico muito grande. Mas justamente o que a segurança jurídica demanda é que a gente não vá atrás de atalhos, que as mudanças sejam parte de um processo articulado, ajustes pontuais. A gente não precisa, como eu disse no início, do santo grau do marco regulatório para resolver os nossos problemas. A gente precisa de estabilidade, seriedade e coordenação entre os diferentes atores. Cláudia, você, aliás, como apresentamos, e obrigado pela sua participação aqui, a gente colocou você numa situação de explicar ao público, em parte, o que é tentar regular a atividade econômica em função de garantir a concorrência e a liberdade de atuação dos empresários. É onde eles talvez mais se queixem de insegurança jurídica. O que é que você vê caminhando em qual direção? Quando você tem que se dirigir a empresários, por exemplo, e responder a essa demanda deles imediata e pragmática, se nós estamos caminhando para um regime agora, sobretudo com a MP da Liberdade Econômica, com todas as medidas infraconstitucionais, com todos os projetos de concessões e de privatização, se nós estamos caminhando a passos largos rumo a uma segurança jurídica nesses campos, que são essenciais para as propostas econômicas do governo, ou se você não enxerga isso? Eu acho que a gente vai nos pôr à prova. Acho que a gente tem elementos, esses que você citou, são elementos positivos, sim. A MP da Liberdade Econômica traz uma leveza maior para a atividade econômica, em que você tira uma série de obrigações que não faziam sentido mesmo. Então, passa por questões mais amplas, que vão conversar depois com uma reforma administrativa, que é justamente o tamanho do Estado que a gente quer ter, que vai conversar com a tributação que a gente realmente precisa ter na economia. Então, olhando mais próximo do ponto de vista conceitual, a gente fica no emaranhado tão difícil de sair porque a gente endereça questões para temas equivocados. Então, aspectos tributários acabam sendo a saída para a gente fazer políticas distributivas, quando na verdade o ideal seria que a tributação tivesse sempre um elemento neutro. E que as decisões econômicas fossem tomadas muito mais pelas vocações regionais que a gente tem e não tanto por uma guerra fiscal que, no fundo, prejudica o andamento da economia inteira. Existe aí a lei das agências tendo virado lei, finalmente, um projeto de lei que ficou tramitando por tanto tempo, também traz elementos positivos ao instituir de maneira mais organizada a prática de análise de impacto regulatório, em que você vai criar uma metodologia para aferir custo-benefício. E às vezes atividade das agências. Da atividade das agências em cada regulamento que você vai colocar para a sociedade. Para que você verifique, primeiro, qual é o alvo da sua ação, o que você quer atingir, qual é o benefício socioeconômico que você quer gerar com aquilo. O custo que você gera, toda e qualquer intervenção, todo qualquer regramento traz um custo, nem que seja um custo adicional de fiscalização, por exemplo, isso tem um custo atrelado, para que ao final dessa análise você consiga ter uma medição de custo-benefício, vendo se aquele é o melhor caminho para atingir aquele propósito ou se existem caminhos alternativos menos custosos.
Isso eu acho que é um ganho. A OCDE recomenda isso, o Brasil há tempos estuda isso, e se a gente conseguir, ao longo do tempo, fazer com que, de fato, as agências agora mais maduras, com corpo técnico apto a fazer isso, certamente a gente vai ter um ganho muito bom. Você estava me pedindo a palavra, cara? Sim, eu queria fazer uma observação em relação a isso que a Cláudia mencionou. O que se espera é que isso aconteça, mas a segurança ou insegurança não se mede por um governo. No fundo, ela se mede por vários governos ao longo do tempo. Vou dar um exemplo específico, a China. Eu, por acaso, estudei bastante as leis de investimento na China há algum tempo atrás. Depois de estudar... Desde a criação das zonas especiais? Isso. Estudei faz uns 10 anos, pode ter que tenha mudado, mas acho que não. E depois de você estudar muito, você chega à conclusão que tem uma cláusula lá no final de alguma lei que diz, no limite, o governo chinês pode expropriar o seu investimento. Mesmo assim, os investimentos continuam acontecendo. Por quê? Porque o que não interessa exatamente aquela disposição legal específica que é aterrorizante para investidores. Interessa a prática do governo ao longo do tempo. Então, isso vale também para a MP da Liberdade Econômica, a meu ver, que me parece ser só um decreto de liberdade, ele não institui quase nenhuma mudança real, é uma carta de boas intenções. Não é uma panaceia, do dia para a noite viramos a terra da liberdade econômica. Não, do dia para a noite não aconteceu nada. Simplesmente o que interessa é saber o que vai acontecer ao longo do tempo. William, me permita retomar um pouco o mote com que a gente abriu o programa, em relação ao STF versus a segurança jurídica. E uma palavra que me vem à cabeça desde o início do programa é a questão da modulação. Então, quando o STF ele julga alguma questão, digamos, ele vai julgar uma norma inconstitucional, né? Alguma lei que exige determinado tributo é julgada inconstitucional. Via de regra, esse julgamento ele retroage. Então, ela é inconstitucional, quer dizer que ela é inválida desde a época em que ela foi editada, né? Mas o que acontece é justamente em busca dessa segurança jurídica, cujos critérios para modulação, então um deles é efetivamente a segurança jurídica, isso é medido se há ou não alteração na posição dos tribunais, como já foi falado também aqui anteriormente pelos colegas. Então, isso é um fator muito importante para os julgamentos atuais no STF. Hoje em dia, a gente fala muito mais de modulação do que a gente falava no passado. E a outra... Você está chamando a atenção para o seguinte problema. Quer dizer, à medida em que o STF julga esta ou aquela questão constitucional ou não, ele tem que ter um enorme cálculo. Cuidado do quanto que aquilo impacto volta para trás. Porque ou ele vai desfazer coisas, ou ele vai causar uma bagunça muito maior do que ele teria conseguido corrigir com uma decisão A, B, C ou D. Isso. E quais os limites? Então, o impacto é o impacto versus os limites dessa modulação. Como eu falei, a segurança jurídica, basicamente pautada na mudança de entendimento. Que foi o problema que o STF enfrentou quando recentemente tratou da questão delatores réus e delatores... Sim. Né? Réus, só réus e delatores, isso. Em que medida isso vem para trás? Isso. E há um julgamento importante também em dezembro, numa questão tributária, que discute exatamente isso. Que julgamento é esse? É o julgamento da exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS. Nossa. Então, dia 5 de dezembro, está pautado o julgamento dos embargos de declaração e um dos pedidos da Fazenda é a modulação. Então, esse julgamento ocorreu lá em... Claro, porque senão estoura fiscal. Agora, do ponto de vista jurídico, e daí você colocou muito a questão do paralelismo do lado jurídico versus o lado político. Sim. Do ponto de vista jurídico, não há razão alguma para se modular essa decisão. Eu não tenho uma questão de insegurança jurídica, porque o STF já vinha julgando dessa forma em favor dos contribuintes esse tema. E quando a gente parte para o segundo requisito, que é relevante interesse social, nós temos muitas decisões do STF que dizem que o impacto econômico por si só não deve se caracterizar como um relevante interesse social, pura e simplesmente, e daí você forma um entendimento do que é a modulação, que é um instituto excepcional. Então, nesse sentido, em dezembro vai ter esse julgamento e o argumento fazendário é: olha o rombo que isso pode me criar. Sim. Porque você, STF, disse para os contribuintes que, de fato, eles não precisariam, eles teriam uma base para computar o imposto menor quando eles tirassem esse ICMS. Mas o ponto é, a Procuradoria acha que isso só tem que ocorrer a partir do julgamento dos embargos de declaração. Então, ela quer atribuir um efeito prospectivo dessa decisão, quando, via de regra, ela tem que retroagir, exceto em situações muito específicas em que há preenchidos esses dois requisitos.
Cláudia, André está se referindo a um aspecto central da participação do Poder Judiciário no desempenho da economia. Sim. Como é que você julga isso? É um nó. É um nó. Ao mesmo tempo que isso, por vezes, te dá segurança, então poder ter instâncias como essa, quando você não consegue resolver problemas nas instâncias que são mais diretamente afetadas, seja um ministério setorial, quando você tem que lidar com o executivo, seja uma agência reguladora, justamente para preservar mais uma visão de Estado, menos uma visão de governo, o judiciário, ele serve justamente para você ter esse direito garantido de você questionar algo que você julgue que te causou algum problema. Agora, olhando o balanço das empresas, você vê o prejuízo que isso gera. Você tem ali uma série de cifras que ficam carimbadas no balanço para uma determinada destinação, aguardando o desfecho, e isso significa que é um empossamento de um recurso que poderia vir a gerar investimento. Você quer comentar isso também, André? Eu gostaria de comentar o que a Cláudia está dizendo, porque eu falei no início, na minha fala de abertura, essa demora do judiciário em dar respostas. Então, hoje, a sociedade também tem uma outra necessidade. Então, quando você vê que isso está impactando no balanço, você quer resolver, você é empresário, né? E você se sente ainda engessado pelos mecanismos atuais que existem. Então, basicamente, você passa ou pela via administrativa, o que se tornou um problema após Operação Zelotes, né, que foi aquele escândalo de corrupção no âmbito do Tribunal Administrativo Federal, no CARF, ou você vai para o judiciário, que demora uma ação tributária, por exemplo, cerca de 8 anos ainda. E daí muitos investidores e muitos empresários perguntam para os advogados, não tem como eu fazer um acordo? Eu entendo que uma parte eu devo, outra eu não concordo. Uma espécie de refis judiciário. Exato, vamos sentar e conversar, empresário, contribuinte com o fisco. Então, uma mudança de paradigma do embate para um paradigma de diálogo. E isso é muito bacana de ver que tem se tornado realidade, a passos pequenos, tá? Mas a gente começou a tomar esses passos, e daí eu vou citar coisas bastante recentes. A gente tem, com o Código de Processo Civil de 2015, um primeiro passo, que é a criação do negócio jurídico processual. E hoje a gente tem portarias da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional que regulamentam as hipóteses em que você pode usar esse mecanismo. Então, o negócio jurídico processual já é algo atual. Sempre esses mecanismos que eu estou dizendo, eles ainda têm um escopo mais restrito, mas eles têm potencialidade de serem muito mais amplos. Você concluiu? Só gostaria de falar de 2 outros mecanismos. O negócio jurídico processual, a transação, que é a MP recém-aprovada do contribuinte legal na semana passada, quinta-feira da semana passada, que trouxe, depois de 53 anos do Código Tributário Nacional, a efetiva regulamentação da transação no Brasil. Também o projeto de lei que foi aprovado ontem na Comissão de Assuntos Econômicos no Senado, está indo para a Comissão de Constituição e Justiça, que é o projeto de lei do senador Anastasia, foi relatado pelo senador Otto, e que prevê a arbitragem tributária. Isso é uma novidade. Para mim também. Caio, eu volto depois do intervalo novamente contigo. Muito obrigado, então. Eu peço desculpas à Andréia. Com essa questão, ela sugere, vamos dizer, há formas de entendimento ao lado da insegurança jurídica. Eu queria a sua opinião a respeito. Até já, pessoal. Dura só um instantinho de intervalo. Desde 1875, o Estadão leva informação e análise ao leitor dos acontecimentos históricos aos fatos cotidianos, sempre de forma pioneira e inovadora. Assine e contribua para manter o jornalismo de qualidade vivo e cada vez mais forte. Acesse assine.estadão.com.br ou ligue 0800 770 2166 e faça sua assinatura. Estadão, a história passa por aqui. Bem-vindos de volta ao painel WW. Caio, no final do bloco, no último segmento, a Andréia mencionava algumas medidas legislativas e outras de entendimento entre os vários entes que atuam na economia, no sentido de tentar sair do embate e buscar alguma forma de entendimento entre os vários participantes. Isso está acontecendo em que amplitude? Sim, é uma tendência grande, geral.
Então, vou dar o exemplo de uma área que eu conheço mais, que é a dos acordos anticorrupção, por exemplo. Acordos de leniência, acordos de colaboração, que tem servido à obtenção de informações, à alavancagem de investigações, com todos os limites que a gente sabe, porque está acompanhando as notícias, aonde eles podem chegar. Mas o curioso disso é que, apesar dessas iniciativas, que são muito bem-vindas, certamente, elas também têm desembocado recentemente no judiciário, que as próprias iniciativas de colaboração amistosa, acordos, entendimentos consensuais entre a administração pública e os privados, têm Você está falando das empresas envolvidas em investigações? Empresas e pessoas. A própria discussão, por exemplo, do réu delator ou do réu não delator, que você mencionou há pouco, é uma discussão sobre a segurança jurídica desse marco regulatório das negociações. O mesmo vale para os acordos de leniência das empresas, que todo mundo sabe tem uma multiplicidade de órgãos com competências concorrentes sobrepostas que podem agir sobre elas. E a minha percepção era de que era melhor deixar que elas se organizassem por si próprio e acabar chegando a bom termo, mas foi judicializado. Então, hoje, por exemplo, você tem no Supremo ações que poderiam pôr a perder completamente todo esse sistema colaborativo. Porque há, por exemplo, só para citar, perdoe ser técnico, mas há, por exemplo, uma... Não, se é necessário para as pessoas entenderem, não existe uma ação de não. repercussão geral, é aquela que dá um efeito grande sobre sequer a legalidade de fazer acordos sobre ações de improbidade. Se isso for declarado ilegal, não pode fazer acordo sobre ação de improbidade, cai em todos os acordos de leniência dos últimos 4 anos. E aí não há iniciativa. E qual seria o argumento para declarar ilegal? Tem um artigo de lei que fala isso expressamente, parágrafo 1º do artigo 17 da Lei de Improbidade. O problema é que houve um conjunto de leis posterior, o conjunto de leis que criou esse microsistema nosso de combate à corrupção, e que é... Entre eles a lei da delação. Entre eles a lei da delação, entre eles uma lei da mediação pública, a própria lei anticoncorrencial que prevê um acordo de leniência e por aí vai. Mas o fato é assim, acho que a probabilidade é baixíssima de ser declarado ilegal, seria uma loucura santa. Mas o fato é que foi judicializado, está lá. Se um dia alguém quiser tomar uma decisão política dentro do STF, como a gente sabe que não é impossível que aconteça. Você está sendo extremamente diplomático, eu tenho a prerrogativa da irreverência como jornalista. O que a gente vê no STF, em geral, são decisões que tentam calibrar qual seria a repercussão desejada em termos políticos. Correto. Se fosse só isso também já estava bom, mas pode ser que não sejam apenas políticos, podem ser também filiações pessoais, filiações partidárias, filiações idiosincráticas, pode ser quem está no poder no momento. E aí, se prosseguindo nessa linha, seremos todos nós aqui processados. Por exemplo. Não, estou falando aqui porque tem uma considerável dose de ironia no que a gente fala. Exatamente. Quer dizer, quando eu tento, por exemplo, em palestras, as pessoas sempre me perguntam, o que você acha do STF? Eu digo, nós perdemos a Corte Suprema como colegiado, ganhamos 11 ministros, que cada um com a sua interpretação da Constituição, e eu vou ficar por aí porque eu não quero ser processado. Porque para calcular a formação de maiorias, a gente teria que calcular qual é a doutrina jurídica qual cada um deles está apegado. Isso é a versão positiva. Quais são as suas, digamos, lealdades políticas e pessoais? Eu ainda estou no campo legal. E outras das quais é difícil conversar. Exatamente. E haja insegurança jurídica decorrente disso. Cláudio. E como tomar decisões de negócio diante disso tudo, né? A gente hoje, como falamos ao início, seguimos numa crise econômica bem severa. Quando a gente está numa crise econômica grave, a gente tem sempre 3 pilares que tiram a gente de uma crise, ou é gasto público, e isso a gente não tem nesse momento, essa possibilidade, a dívida bruta pública supera 76% do PIB, ou é consumo, que sempre foi uma alavanca importante na nossa economia, o nosso mercado consumidor. Hoje o que a gente tem de desempregado supera a população do estado de São Paulo, da cidade de São Paulo, mais de 13 milhões de desempregados, ou é investimento privado. Então o que temos de fato... O investimento privado se queixa da insegurança jurídica. Exatamente. Então o que temos de fato para a gente conseguir sair da crise é, de alguma maneira, nessa confusão toda que a gente tratou aqui, é conseguir mostrar um caminho para que você tenha de fato investimentos vindo para cá. Então, isso que eu queria que você comentasse. Eu não queria perder o que a Andréa colocou no final do segmento anterior e o Caio reiniciou o programa agora, na terceira e última pedaço do programa. Ela mencionou uma série de medidas legais
e de comportamentos entre os entes da economia que sugerem que as pessoas estão se adaptando ao problema e tentando resolvê-lo. Você enxerga da mesma maneira? Enxergo, mas como bem colocou o colega, a gente precisa ainda de um tempo mais para ver o quanto que isso se mostrará duradouro e efetivo. Então, a gente tem essas questões positivas postas, mas o quanto que de fato elas vão seguir pelo caminho que elas apontam, precisam ter essa conjuntura mostrando isso. O que significa dizer? Significa ter um governo que faça ações no seu dia a dia consistentes e coerentes com isso. Então, é ter um discurso aderente com a prática. Porque se você não demonstrar de forma crível que esse é o caminho que será seguido ao longo do tempo, você continua com a expectativa do empresário muito adversa, né? Então, todo mundo fica ainda com o pé atrás, porque são mostras positivas, mas que você ainda encontra pontos de controvérsia no próprio dia a dia, no próprio discurso que se tem, na própria prática que se tem do dia a dia. André, a Cláudia se referiu a uma forma de comportamento que eu, como veterano repórter político que sou, subjetivamente capto entre os vários agentes econômicos, e com isso eu não estou querendo dizer que eu torço contra ou torço a favor. Eu acho que é minha obrigação profissional como homem de comunicação identificar o que eu possa perceber como sendo fatos da realidade e transmiti-los ao público no sentido de ajudar o público a eventualmente entender os fatos da mesma maneira como eu entendo. Posso estar completamente equivocado, mas essa expressão da Cláudia, as pessoas com um pouco o pé atrás, eu subjetivamente capto com muita força nas minhas viagens pelo país e nos contatos com as diversas plateias que eu tenho tido essa experiência muito enriquecedora. As pessoas têm motivos para estar com o pé atrás quando elas consideram as questões jurídicas ou elas estão com uma percepção falsa da realidade. As coisas são melhores do que a percepção das pessoas indica. Sem dúvida que há esse desconforto, há essa desconfiança. Isso é um fato. Até por isso eu coloquei na minha fala que todos esses institutos eles estão começando a passos pequenos com um grande potencial de serem ampliados em se provando que dão certo. Então, por exemplo, a questão da arbitragem tributária que o senador Anastasia trouxe então para o Senado. Esse projeto de lei ele foi conversado com a Procuradoria, então não é do interesse só dos contribuintes. Hoje está ruim, hoje a gente tem um judiciário que custa 85 bilhões por ano para o governo. A gente tem 40% dos processos em andamento representados por execuções fiscais, o que eu estou dizendo da ordem de 30 milhões de processos, só que o índice de recuperabilidade da dívida ativa, que se a gente unir União, estados e municípios, a gente está falando da ordem de 3 trilhões, o índice de recuperabilidade é de 1%. Isso teve um enorme impacto na discussão sobre a reforma da Previdência, porque muita gente diz é só cobrar a dívida, e você está apontando que isso na prática existe no papel, mas é praticamente inexequível. Isso, então na prática não está funcionando, não é só para o contribuinte e para o empresário, não está funcionando também para o governo. E é isso que fez com que a Procuradoria, especialmente em nível federal, se abrisse a essas outras soluções, a esses métodos. E eles começam pequenos justamente porque para não travar em questões políticas. Então, essa questão da arbitragem tributária, o ideal seria vir um instrumento, uma lei complementar, deixando tudo muito claro. Só que para aprovar uma lei complementar no Brasil é muito mais difícil. A gente tem um projeto que tentou fazer isso lá em 2009 e não deu certo. Agora o Anastasia falou, bom, eu vou fazer aqui um recorte inteligente para aprovar por uma lei ordinária algo que é importante para ambos. E para isso eu preciso dar o conforto de lado a lado. E foi por um caminho que evidentemente não é o ideal para os estudiosos. Eu tenho um grupo na GB que estuda a arbitragem tributária, a gente já escreveu um livro sobre isso. Então, evidentemente não é o modelo ideal e mais amplo, mas é um começo para que todos estejam no mesmo barco. Caio e Cláudio, eu estou indo para o fim do programa e a pergunta é dirigida diretamente ao que eu sei que são os anseios do público. A percepção que as pessoas têm, que as leva a se conduzir com um pé atrás, ela está equivocada em relação à realidade? Ou seja, há elementos que você diria para as pessoas são mais positivos do que vocês estão conseguindo enxergar ou não? Elas têm todo motivo para ficar com o pé atrás. A
palavra que a Cláudia usou, que eu achei perfeita, é coerência e consistência do governo. No fundo, a gente não está falando só de segurança jurídica, a gente está falando de segurança institucional. A gente está falando de consistência de um conjunto de ações ao longo do tempo. E eu até ri na hora que ela mencionou, porque atribuir coerência e consistência a esse governo hoje em dia está difícil. E isso se vê em diversas áreas. Todo dia há uma decisão nova que muda as coisas. Se eu pudesse dizer para mim, para você qual que eu considero o problema estrutural, me parece que ainda é a desigualdade. Esse que é o problema de fundo estrutural do país, como ter estabilidade num país em que a desigualdade é tão crescente, a concentração de renda é tão grande, nós estamos necessariamente num mundo instável. Se a gente não olhar para esse problema e enfrentá-lo diretamente, não há nova lei, marco regulatório, lei de liberdade econômica que resolva nenhum problema no Brasil. Cláudia, por fim. Eu acho que o cenário leva de fato as pessoas ainda a ficarem nesse compasso de espera, aguardando um pouco mais para ver se isso que apareceu mais positivo é a exceção ou é a regra do que virá, e essa coerência e consistência, se isso de fato se firma, para que a gente tenha esse regramento institucional, entendendo o governo como uma grande instituição, como maestro para reger os rumos que a gente vai. O que a gente precisa mesmo é conseguir criar isso de maneira recorrente para reverter a variável-chave hoje na economia, que são as expectativas. A partir disso, você começa a ter um crescimento econômico. Uma vez que se aprovou a reforma da Previdência, você consegue ter esse acalanto fiscal, esse fôlego, e aí o cenário macro tende a ir desanuviando, crescimento econômico vindo, e aí, dada a nossa capacidade ociosa gigantesca, o crescimento econômico encomendado, ele existe, né? Então, conseguindo ter esse mínimo de estabilidade, esse mínimo de coerência, um governo sinalizando com essas peças jurídico-regulatórias, político, mas principalmente com as questões do dia a dia, que isso tumultua demais, a maneira como se porta, a maneira como se fala, os recados que passa, dando um sinal firme que de fato é esse rumo, uma visão mais de Estado, uma visão menos de imediato, curto prazo, a economia reage. Pessoal, nós estamos chegando ao final dessa edição, espero que tenha sido útil para vocês. Vale a pena ver o programa de novo, já vou falando agora. Há uma série de aspectos técnicos que eu tenho absoluta convicção, para você que é empreendedor, para você que tem que tomar decisões de consumo suas, para você que é estudante, para você que é plugado em política. A questão da insegurança jurídica é essencial para a gente entender as relações em todos os âmbitos no Brasil de hoje. Eu queria agradecer aqui a participação dos nossos convidados, começando pela Andréa Macito, professora de Direito Tributário na Fundação Getúlio Vargas de São Paulo. Ela é sócia do escritório Pinheiro Neto Advogados. O foco é contencioso empresarial e a implementação e desenvolvimento de métodos alternativos de solução de controvérsias. Meu muito obrigado ao Caio Fará Rodrigues. Caio é professor, Senior Fellow do INSPER, sócio do escritório Barros Pimentel Advogados, entre outros assuntos. Ele trabalha com compliance, crisis management e acordos de leniência. Em terceiro lugar, muito obrigado a Cláudia Viegas, professora do MBA da FIP-USP. Cláudia, diretora de Regulação Econômica e Políticas Públicas da LCA Consultores. Ela foi secretária adjunta da Secretaria de Acompanhamento Econômico do então Ministério da Fazenda, atuando na área de regulação e defesa da concorrência. Pessoal, muito obrigado. Até o próximo programa. Tchau. Obrigado.